Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Eu quero ler o capítulo 1 com os irmãos. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Meus irmãos, eu queria falar com os irmãos hoje sobre a verdadeira felicidade. Nós sabemos que todo ser humano, de uma maneira plena, ele busca a felicidade. E essa felicidade é algo que, sim, nós precisamos buscar. Mas, infelizmente, a sociedade, toda a educação que nós recebemos dos nossos ancestrais, dos nossos pais, ela nos molda o nosso caráter, a nossa mente, para estar buscando a felicidade em coisas onde nós não acharemos a felicidade. O próprio Salomão, rei Salomão, no capítulo 2 de Eclesiastes, ele diz que queria encontrar a felicidade, e ele fez todas as coisas que um homem poderia fazer para encontrar a felicidade. E no final do capítulo ele diz que, fazendo tudo o que ele fez, procurando todas as coisas que ele procurou, ele viu que isso é só enfado e canseira como correr atrás do vento. Então, realmente, nós precisamos entender que nós, seres humanos, temos um vazio que é preenchido somente pela felicidade. E que essa felicidade não se encontra nas coisas terrenas, nas coisas que nós obtemos, nos nossos carros, nos nossos afazeres, nos nossos serviços, naquilo que nós obtemos no mundo, mas a nossa felicidade realmente está em Cristo Jesus. E esse salmo, como dizia o reformador João Calvino, ele é como um salmo que é um prefácio de todos os outros salmos. Ou seja, como se esse salmo condensasse todos os assuntos de todos os salmos, como se fosse um índice do livro de Salmos. Porque nós vemos que a primeira palavra dele diz: bem-aventurado o homem. E essa palavra é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou lá nas bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurado. E se nós pegarmos a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento no grego, nós vamos ver que é a mesma palavra que o Senhor Jesus usou nas bem-aventuranças. E assim como as bem-aventuranças, todas elas decorrem da primeira, assim também os salmos, todos eles vão estar condensados de uma maneira espetacular nesse salmo, que é o salmo do capítulo 1. E veja, irmão, isso é tão interessante porque quando nós examinamos as Escrituras, nós vemos como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor, de uma maneira sobrenatural, nos deixou um mapa ou uma receita da felicidade. E se você me perguntasse hoje assim, é possível ser feliz? Eu vou te responder, sim, é possível de ser mais feliz do que você pensa. Porque a palavra diz que bem-aventurado é o homem. Então nós que cremos no nosso Senhor Jesus, nós vemos que realmente nós somos os mais felizes. Amém? E realmente esse salmo precisa falar no nosso coração. E nós sabemos que a humanidade realmente busca a felicidade. E penso eu que os teólogos puritanos, eles acertaram muito quando eles falaram os nossos símbolos de fé. E a primeira pergunta do catecismo menor é: qual é o fim do homem? E realmente nós vemos como esses puritanos, eles tiveram a graça do Senhor e a revelação do Espírito Santo de saber qual é o fim do homem. E a pergunta é: qual é o fim do homem? E a resposta do catecismo é:
O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Parece que eles condensaram numa frase tudo aquilo que é felicidade. Você e eu vamos realmente encontrar a felicidade quando realmente nós vivermos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É interessante que hoje eu lia sobre o testemunho de uma ateia, e era uma senhora de idade, e ela falava que ela não tinha fé, mas ela admirava muito as pessoas que tinham fé, porque ela tinha um vazio dentro dela, mas não adiantaria ela falar que ela tinha fé somente porque ela queria falar, mas ela não tinha aquela fé que movia as pessoas. E a ateia falava assim: você que tem um pouquinho de fé, por mínimo que seja, procure multiplicar essa sua fé. Procure viver pela sua fé, porque é muito triste morrer e não ter fé. Porque realmente nós, seres humanos, temos esse senso de eternidade dentro de nós. E nós precisamos entender de uma maneira plena, irmãos, qual é o nosso fim principal. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar como o rei Salomão fez, correndo atrás das nossas coisas, construindo. Ele foi o maior construtor. Primeiro ele tentou ser feliz bebendo vinho, como muitos podem tentar a felicidade no vinho. Mas é uma felicidade tão passageira, irmãos, que depois, quando acaba aquela embriaguez, você entra numa depressão profunda, porque você está procurando alguma coisa que você não vai achar no vinho. Talvez quando você compra um carro novo, você fica tão feliz, e aquele carro novo te sustenta de uma maneira tão forte, né? Mas quando passa uma semana, 2 ou 3, você olha para aquele carro e ele já não te satisfaz mais, parece que aquilo é um enfado e uma canseira. E é por isso que hoje tantos cristãos e tantas pessoas, tantos ímpios, eles vivem sem felicidade. E às vezes você se depara com um irmão simples, que tem uma vida simples, que não tem aquelas coisas que nós temos, e você vê felicidade em irmãos que realmente conheceram a realidade, que a felicidade não vem das circunstâncias, não vem daquilo que nós temos, não vem dos nossos pensamentos, não vem quando você se alegra, ou quando você se acorda pela manhã, você diz: nossa, hoje eu me acordei com o pé direito. Não, isso não tem nada a ver com felicidade, irmão. Quando você se sente triste, ou quando você se sente alegre, não. A felicidade está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos roubou do império das trevas e nos transportou para um reino. E hoje nós somos filhos. A palavra diz em Efésios capítulo 2 que não somos mais forasteiros, mas agora nós somos da família de Deus. Isso precisa trazer felicidade aos nossos corações. Porque senão quando você viver toda a sua vida, todos os seus dias, talvez no seu último dia de vida você vai olhar para trás e você vai fazer igual o Salomão fez. Ele vai olhar para trás e vai dizer que tudo foi correr atrás do vento, sem propósito. Mas nós não somos assim, irmãos. Nós precisamos realmente aprender o que é a felicidade. E para aprendermos o que é felicidade, o salmista nos demonstra uma conotação negativa. O que nós não podemos fazer para termos felicidade. Ou seja, primeiro vamos aprender o que você precisa para ser feliz. Ou seja, o que você precisa evitar para ser feliz. Você entende, irmão? No verso 1, nós temos 3 progressões que são dignas de destaque. A primeira é que você começa a andar, depois você para e depois você assenta. Veja comigo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, nem para no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Amém? A segunda progressão é que nós temos o conselho dos ímpios, o caminho e a roda. Uma coisa é consensual, irmão. Consensual é quando você
acolhe um conselho. E nós sabemos que o diabo, ele é um bom conselheiro para o mal. Você lembra lá em Gênesis capítulo 3? O Senhor disse, desse fruto dessa árvore, não devemos comer. Mas o diabo disse assim, não, Deus está falando errado para vocês. Vocês devem comer. Ele é o conselheiro. Ele é o pai dos psicólogos. Porque os crentes têm a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Ela é poderosa para discernir os nossos pensamentos e os nossos corações. Nós vivemos pela fé na palavra de Deus. Mas o mundo precisa de conselheiros. Por isso que o salmista começa assim. A primeira conotação negativa é que você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Em toda a sua vida, irmão, aprenda isso. Na sua vida, no seu casamento, você não deve andar segundo o conselho dos ímpios. Você deve andar segundo o conselho de Deus. No seu trabalho, irmãos, os ímpios nos ensinam muito. Hoje nós temos os coaches, os ensinadores do povo. Hoje nós temos os coaches, aqueles que ensinam você a lidar com o seu dinheiro. Hoje nós temos coaches para tudo quanto é coisa. Você quer ter uma empresa, você quer ter um negócio, você tem o conselho dos ímpios. Mas os crentes têm o conselho de Deus. E se nós queremos realmente alcançar felicidade nas nossas vidas, nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. E se eu fizesse uma pergunta para mim e para você hoje, como que você tem lidado com a sua vida? Será que você tem lidado com a sua vida segundo o conselho dos ímpios? Ou segundo o conselho de Deus? Você quer encontrar felicidade? Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma família feliz? Você quer ter filhos felizes? Ora, irmãos, o conselho do ímpio vai te trazer só enfado e canseira. E como nós vamos ver no decorrer desse salmo, vai nos trazer perdição e morte, porque o caminho dos ímpios perecerá. É isso que o salmo diz. Mas quando você tem o conselho de Deus, a palavra de Deus que guia a sua vida, então você começa a entrar nessa plenitude de Cristo, a viver pelo Espírito Santo. Cristo começa a ser formado em vós, em nós, então você começa a viver a plenitude de Cristo, então você começa a viver essa bem-aventurança. Você é o mais... Não tem uma palavra portuguesa que pode definir essa palavra, que está no grego ou no hebraico. Mas uma boa tradução é essa. Você se torna um bem-aventurado. Uma alegria plena. É uma alegria que só vem do Espírito Santo de Deus. Não vem de nada desse mundo. É uma alegria sobrenatural. Amém, irmãos? Então você não anda mais. Você não para mais. Você não se assenta mais. Você não anda no conselho do ímpio. O caminho a gente trata como uma dinâmica. Onde você tem ido, irmão? O que você tem feito? E a roda dos escarnecedores nós tratamos como uma participação. Do que você tem participado, irmão? Qual tem sido o seu rol de amigos? Será que nós andamos segundo o conselho dos ímpios? Nos detemos nos caminhos dos pecadores? Então, estamos até nos assentando na roda dos escarnecedores. Se você notar o que o Salmo está dizendo aqui, no original quer dizer você vai parando. Você começa a andar no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios. Depois você para. Você para, irmão, no caminho dos pecadores. E parar não é fácil, irmão, porque quando o crente para, ele está retrocedendo. Então você começa a escutar o conselho dos ímpios, começa a andar segundo o caminho dos pecadores, e quando você se dá conta, irmão, você está se assentando na roda dos escarnecedores.
Por isso a conotação aqui negativa. Bem-aventurado é o homem que não faz isso aqui. Conceitual. Que mais? Dinâmico e participativo. Qual tem sido o teu conceito, irmão, segundo as leis de Deus? Como você tem governado a sua vida? Quem tem sido o seu conselheiro? Aonde você tem detido todo o seu tempo, irmão? Do que você tem participado? Você quer ser feliz? Talvez você esteja procurando no lugar errado. E muito errado. Amém? E a terceira conotação, ou a terceira progressão é que nós temos ímpios, pecadores e escarnecedores. Então nós temos andar, parar, se assentar, o conselho, o caminho e a roda, o ímpio, o pecador e o escarnecedor. Amém? O ímpio pode ser um bom cidadão. Ele pode até cumprir todos os seus deveres cotidianos. Não é verdade? Como tem muitos ímpios por aí que são bons cidadãos, né? Fazem até caridade. Amém? Mas o ímpio, ele não leva Deus a sério. Ele não considera Deus. O pecador é aquele que deliberadamente transgride a lei de Deus. Esse é o pecador. Mas o escarnecedor é aquele que zomba e escarnece e zomba das coisas sagradas. Então você vai ver que realmente, Marcelo, um abismo vai chamando outro abismo. E talvez as pessoas vão descendo em abismos procurando a felicidade. Mas você não vai encontrar felicidade nessas coisas. Quanto mais você zomba das coisas espirituais, mais baixo você está descendo no abismo. E esse abismo chama outro abismo. Quando você vê, você está assentado na roda dos escarnecedores. Então, o nosso ouvido a gente não pode emprestar para qualquer pessoa, irmão. Porque o diabo ele está apto para ensinar várias coisas para você. E é só nós olharmos com fidelidade e com arrependimento para o nosso caminho que nós vamos encontrar como nós estamos andando segundo o conselho dos ímpios. É só nós olharmos com diligência para os nossos caminhos que nós vamos ver como nós temos nos detido em lugares que não era para nós estar. E muitas vezes, por causa disso, nós estamos até nos assentando à roda dos escarnecedores. Porque a gente pode estar esperando, tentando alcançar a felicidade. Porque talvez a nossa felicidade está nas instabilidades das riquezas. Talvez nós estamos esperando dar uma boa vida para a nossa família. Eu queria só ter um dinheirinho para minha família ser feliz. Irmão, o dinheiro não compra felicidade, irmão, de nenhum momento. Por mais dinheiro que você possa juntar em todo mundo, acontece alguma coisa na sua saúde, e o Senhor mexe na sua saúde, a sua felicidade já se acaba. E se você desse todo o seu dinheiro e todas as coisas que você tem e ficasse só com a roupa do seu corpo, ainda você não conseguiria sair dessas tristezas. E nós sabemos, porque nós temos vivido isso e visto isso. Quando nós adoecemos, como o dinheiro não manda em nada, não é, Adriano? Como o nosso dinheiro não adianta nada, irmão. Nós temos visto e sentido o sofrimento dos irmãos que às vezes adoecem. E muitas vezes a gente procura com toda a nossa força vencer algo, mas graças a Deus, a nossa confiança e a nossa alegria só vai vir do Senhor Jesus. Não há nada, irmão, que nós possamos fazer. Por isso o Senhor disse para aquele louco, você está pensando em acolher no seu celeiro, a fazer mais celeiros, para guardar todos esses grãos que você está fazendo? Você está pensando em guardar dinheiro e fazer isso? A palavra diz louco. Hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tu vai poder dar em troca? Não pode, irmãos. Nós vemos os homens mais ricos do mundo adoecendo e morrendo, e o seu dinheiro fica para que outros, às vezes, fiquem brigando ainda.
Veja que pobreza. Veja que infantilidade. Veja que essas pessoas não alcançaram a verdadeira felicidade. Elas até falam de Jesus, falam do Evangelho, mas na praticidade não tem o Evangelho. Porque o Evangelho é essa alegria plena, quando nós glorificamos a Deus e gozamos Ele. Porque essa alegria em Deus é uma alegria eterna. Ninguém pode tirar de você. E os pais da igreja tinham isso muito vivo dentro deles. Porque eles foram queimados, esmagados, esquartejados, esbofeteados. E você vê como eles sofreram, eles iam sorrindo e alegres e felizes, porque eles queriam tirar essa alegria do rosto dos irmãos. Mas eles não podiam tirar, irmãos, essa alegria do rosto dos irmãos. Você vê principalmente pelo primeiro mártir, Estevão. Eles estavam apedrejando, mas o seu rosto brilhava como um rosto de anjo. A singeleza, a calma e a certeza de onde que ele estava indo. Ele estava indo para os braços do Senhor, que estava em pé no seu trono para recebê-lo. Veja que graça. Veja que graça nós temos. Veja que é possível ser feliz, mas não aonde nós estamos procurando. E veja como nós precisamos nos comportar diante disso, irmãos. E essa é uma busca lógica, é uma busca certeira da humanidade. Mas nós já achamos a felicidade. Talvez você não está conseguindo gozar dessa felicidade. Mas o Senhor é poderoso para nos ensinar o que nós precisamos evitar para alcançar essa felicidade. Então marque isso no seu coração, irmão. O primeiro salmo. Você vê que os judeus, eles fazem as crianças decorar todos os salmos. Imagina, se você ter esse salmo no seu coração, você precisa entender que você é bem-aventurado quando você não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque se fizermos isso, você pode adotar, irmãos, veja comigo, irmão, pense comigo, uma cosmovisão. E essa cosmovisão te tira da centralidade, te tira de Deus e te traz outra maneira de pensar. E você pensa, nossa, eu preciso fazer isso para ser feliz. Nossa, como eu preciso ter isso para ser feliz. Isso chama-se cosmovisão. Isso chama-se o diabo trabalhando na sua mente, sendo o seu conselheiro. Você já é feliz, porque você estava fadado a morrer e sofrer eternamente. E alguém, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, veio e pagou todos os seus pecados. E hoje, Ele te dá livre acesso ao Pai. Hoje você é eterno, irmão. Você precisa mudar a sua mente. Você precisa tirar a sua mente das coisas que nos encravam nessa terra. Nós estamos muito enraizados nessa terra. O Senhor quer nos tirar as nossas raízes daqui e nos plantar como árvore junto a ribeiros de águas. Você sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que no céu terá ruas de ouro. Você tem ideia do porquê isso? Tem ideia, Jana? Porque o ouro é uma alegria para o homem, né? Mas Deus quer falar para mim e para você que lá nós vamos pisar em ouro, porque o ouro não é nada. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. O dinheiro não é nada. O dinheiro no céu, nós vamos pisar, porque não... Sabe, você pisa numa pedra, você não dá valor para aquela pedra. Aquilo é um caminho, né? Ah, vou pisar em cima disso aqui. E no céu as ruas serão de ouros. Por quê? Porque você precisa entender que, às vezes, para aquilo que você está dando tanto valor, está colocando tanto a sua força, toda a sua vida, todo o seu tempo, irmão, não tem valor nenhum. Nenhum. Talvez nós andamos assim porque estamos escutando o conselho dos ímpios, andando no caminho dos pecadores,
e até mesmo nos assentando à roda dos escarnecedores. E veja, esse é o primeiro ponto que eu quero falar com os irmãos. No segundo ponto, ou no segundo versículo, você vai aprender que você vai ser feliz pelaquilo que você faz. Veja, o verso 2 diz assim: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E aqui agora o salmista começa a fazer uma comparação do conselho dos ímpios e da lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. O que governa as nossas vidas são as nossas ações. As reações, os sentimentos, os sonhos. Quais são os nossos? As nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, ou o seu alvo, ou até mesmo o seu projeto de vida. Qual é? Qual é o seu prazer? Veja, o salmista diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Se pautarmos as nossas vidas pela palavra de Deus, você vai encontrar a verdadeira felicidade. E você sabe, irmãos, Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é poderosa para nos definir. Ela é poderosa, irmãos, para nos deixar nu perante o Senhor. Porque o Senhor nos conhece. Nada do que nós fazemos, nós estamos fazendo escondido do Senhor. Porque a palavra do Senhor ela é viva. E é por isso que ela está viva aqui entre nós. É algo que nós não conseguimos explicar. Nós estamos aqui através do Espírito Santo de Deus, falando a palavra de Deus, e dia após dia ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Porque realmente o púlpito, o lugar onde a palavra de Deus é falada, é um leme de um navio. É como se nós começássemos a receber direção do Espírito Santo de Deus para como devemos estar emprestando nossos ouvidos, caminhando e nos assentando. E nós vemos que aquilo que nós fazemos vai governar a nossa vida. Se realmente você está tendo prazer na lei do Senhor, está meditando nela de dia e de noite, você vai viver por isso. E daí então, nós vamos pautar a nossa vida por isso. E daí nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. E essa felicidade vai transcender tudo aquilo que é material. Nada vai poder nos roubar essa alegria da salvação. A salvação eterna. A salvação de um filho. Eu lembro-me que o meu pai sempre dizia: a maior alegria do pai é poder encontrar vocês, todos os meus filhos, na glória com o Senhor. Não existe nenhum dinheiro que vai pagar isso para mim. E veja, irmãos, como às vezes nós estamos investindo o nosso tempo, a nossa força, em coisas que são tão passageiras. E às vezes estamos esquecendo de meditar na lei do Senhor de dia e de noite com a nossa família. Que graça para um pai poder chegar no céu e encontrar os seus filhos. Existe alguma alegria maior para você, irmão? Talvez quando a gente partir desse campo terreno, dessa carne, dessa indução que nós temos para o pecado, talvez nós vamos nos achegar ao Senhor e olhar para trás e ver quanto tempo perdido. Como nós investimos nosso tempo em coisas passageiras, irmão. Como nós precisamos ter uma metanoia, uma mudança total de mente. Como nós precisamos nos converter dos nossos caminhos maus. Como nós precisamos pisar nesse reduto de realidade. Porque isso é realidade para nós, irmãos. O Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Isso precisa ser a nossa realidade, irmão. Mas como nós somos superficiais. Como nós precisamos rever o nosso caminho. No verso 3, o salmista vai dizer assim, quando você está aqui na lei do Senhor e medita de dia e de noite, o salmista vai dizer assim: ele é como a árvore
plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido, irmão? Veja, irmão, contemple comigo a palavra de Deus. Transcenda o campo material e entre no campo espiritual. Então você vai ver o que é ser um homem bem-sucedido. Veja o Salmo. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Ele está falando de uma árvore plantada propositalmente. Você sabe, André, que eu e você fomos plantados na graça de Deus, que o Senhor já nos amava desde o ventre da nossa mãe, desde a eternidade. Não foi algo que aconteceu. De repente eu escutei a palavra de Deus e resolvi me converter. Não, irmão, você foi plantado propositalmente. É como um agricultor que pega uma árvorezinha, vai lá e pensa assim, eu vou plantar essa árvore agora aqui. Nós fomos plantados na graça de Deus. Essa é a nossa realidade. E plantados na graça de Deus, nós precisamos agora desenvolver a nossa salvação. Nós estamos aqui hoje porque Deus planejou, Deus nos amou desde a eternidade e nos plantou no solo da graça. E é pela graça que nós estamos aqui. Tudo é pela graça, irmão. E quando nós estamos plantados, então agora nós estamos nas correntes das águas. A palavra diz assim, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. E quando nós estamos plantados junto à corrente de águas, isso tem a ver muito com o Espírito Santo de Deus. E realmente, irmãos, quando nós estamos plantados a esse ribeiro de água, pode vir a seca que for, pode vir o barulho que for, o sol pode estar quebrando até o solo, mas nós continuamos firmes. Você nunca vai perder a sua vida, porque uma árvore plantada a um ribeiro de águas, ela sempre é uma árvore verde, tem a sua seiva, tem a sua vida, tem a graça do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é essa água que nos alimenta. As nossas raízes são profundas, estão aprofundadas em Cristo Jesus. E o Espírito Santo agora nos alimenta. Quando você passa por uma prova, sabe por que você aguenta essa prova? Porque o Espírito Santo de Deus está te alimentando, irmão. Quando você passa por tentações, sabe por que a gente vence as tentações? Porque o Espírito Santo de Deus está nos alimentando. Então agora nós vivemos sim pelaquilo que somos, como árvores plantadas nos ribeiros das águas, ou na corrente das águas, e dá o seu fruto. Não perderemos nossa capacidade e daremos os frutos no seu tempo oportuno. Você pense comigo. Vem o sol implacável, vem a seca e qualquer percalços que pode vir da vida, irmão. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que nada, nem ninguém, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada pode nos roubar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, irmão. Você está alimentado pela essa corrente de água, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que quando nós abrimos a palavra de Deus, o Senhor sempre vai falar conosco para nós nos convertermos dos nossos caminhos maus e nos aplicarmos a estar servindo ao Senhor de uma maneira correta. É por isso que o Espírito Santo hoje fala que nós não devemos escutar o conselho dos ímpios, que nós não devemos andar no caminho dos pecadores,
e nem nos assentar à roda dos escarnecedores. E se realmente nós pautarmos as nossas vidas por esses princípios, nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Porque sabe por quê, irmão? Porque no verso 4 ele vai dizer assim: os ímpios não são assim. Não, não são, irmão. Eles pensam que são. Estênio, eles pensam que têm felicidade, mas não têm felicidade nenhuma. E por isso que o salmista é implacável quando ele diz: os ímpios não são assim. Eles são como a palha. Vem o vento e dispersa. Eles não têm raízes. Eles não são como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo o que acontece com os ímpios levam ele a uma tristeza plena, a uma depressão profunda, porque os ímpios não têm essa graça, essa misericórdia e esse Espírito Santo falando com o nosso espírito, testificando dentro do nosso espírito que somos filhos de Deus. Eles são finitos. Imagine, irmão, uma pessoa de idade que aparentemente ganhou tudo que podia nesse mundo. Quando chega perto da morte, que tristeza, que infelicidade. Como a vida não tem sentido. É por isso que os filósofos levam você a ser depressivos. Quando você começa a ler os filósofos, que são os intelectuais das nossas épocas e das épocas passadas, sabe por quê, irmãos? Porque eles estão realmente segundo o conselho do ímpio. E eu quero falar no singular agora, do diabo. Então ele vai levar você a essa vida triste, essa tristeza. Nada vai te satisfazer. Como Pedro diz, o Deus é o ventre. Nada satisfaz. E é por isso que nós precisamos de tanto. Quando o Senhor diz que nós precisamos de tão pouco, a palavra diz que se nós tivéssemos o que comer e o que vestir, já deveríamos estar contentes. Porque quando você alcança esse campo sobrenatural, a sua vida muda, o seu pensamento muda, você não empresta mais ouvido para esses conselheiros, você não anda mais com esse tipo de gente e você não se assenta mais nesse tipo de roda. E por isso que o verso 4 é tão enfático. Os ímpios não são assim. Não são. São como a palha que vem o vento e dispersa. Você já viu uma palha? Vê como o Senhor compara o crente. O crente é como uma árvore plantada aos ribeiros das águas. Vem o vento, não mexe. Vem o sol, não seca. Vem qualquer tipo de tempestade e não afeta nenhum. Mas uma palha, irmão, qualquer soprilho, a leva, dispersa e você não vê mais. Essa é a vida do homem e essa é a glória do homem. Os ímpios não têm felicidade. A sua felicidade é uma felicidade falsa, momentânea. Por isso que cometem todo tipo de coisas para ganhar dinheiro, poder, reconhecimento, posição, mas são como a palha que o vento bate e dispersa. Frustrados, destruídos, sua existência é momentânea e um dia será completa. Veja o que diz em Apocalipse capítulo 15, irmãos. Quero ler lá com os irmãos. Capítulo 12, aliás. Verso 15. Desculpa, irmãos, acho que é 7:15. Deixa eu ver aqui.
6,15. É que o texto me veio na mente agora. Apocalipse capítulo 6, verso 15. E aqui você vê que um dia todos nós haveremos de dar conta daquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. E nesse dia, a palavra diz, os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos e nos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então você vê que os reis, os nossos governantes, que aparentemente têm uma vida regalada, os poderosos, aqueles que são providos de autoridade, os ricos, que momentaneamente têm esses prazeres que são momentâneos e passageiros. Um dia, irmãos, eles vão se esconder debaixo de rochas e pedirão, caiam sobre nós. Porque quando eles veem o autor da vida chegando, a miséria e a derrota deles será manifestada publicamente. E onde estarão os reis? Escondidos. Onde estarão os poderosos? Temerosos. Eles eram poderosos, mas aqui a palavra diz que eles estão mortos de medo, no jargão popular. Eles não sabem nem para onde ir. Eles achavam que eram poderosos, mas eles não são nada. Porque a palavra em Salmos nos diz que eles são como uma palha, não são nada. E a palavra diz, aquele que não sendo nada acha-se ser alguma coisa, engana-se a si mesmo. Um dia, todos nós estaremos diante do Cordeiro. E aqueles que, como nós, somos plantados na graça do Senhor, nós vamos ser cheios da misericórdia do Cordeiro. Aqueles que, como nós, fomos plantados junto a ribeiros de águas, que temos as nossas raízes alcançando esse lençol de água que é o Espírito Santo, que somos governados pelo Espírito Santo, vamos ter confiança, porque o Senhor nos salvou. E nenhum de nós que somos salvos vamos perecer nesse dia. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E o salmista está querendo te mostrar, irmão, que isso precisa ser a tua alegria. Um dia você vai estar com o sangue passado no umbral da sua porta. E quando o anjo da morte passar, ele vai olhar e ele não vai ferir você, porque você está plantado junto a ribeiros de águas. Isso precisa ganhar o seu e o meu coração. Você precisa romper essa casca da humanidade e transcender para o espiritual, para daí você ver o que é realmente a felicidade. Porque enquanto nós não rompermos essa fortaleza na nossa mente, por isso que Paulo em Efésios ele ora para que Deus possa quebrar as fortalezas das mentes. Porque é uma fortaleza, irmão. É uma fortaleza você viver pelo Senhor. A sua alegria ser o Senhor. Isso precisa ser rompido nos nossos corações. Nós precisamos entender o que é a verdadeira felicidade. Porque senão, irmãos, nós realmente vamos estar domingo após domingo compartilhando das coisas santas, mas como aquelas crianças que não conseguem discernir o que é uma pedra preciosa e um pedaço de madeira. Uma criança não consegue discernir. Mas um cristão verdadeiro, ele precisa discernir quando ele toca nas coisas espirituais e quando ele toca nas coisas estranhas. Você precisa começar a discernir, irmão, quando você está emprestando seu ouvido para o conselho dos ímpios. Você precisa discernir, irmão, quando você está emprestando seus pés
para o caminho dos pecadores. Você precisa discernir, irmão, quando você está se assentando na roda dos escarnecedores. Senão você não vai conseguir alcançar essa felicidade plena. E no verso 5 de Salmos, capítulo 1, ele vai dizer assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E é aqui que entra essa questão. Como que os perversos vão prevalecer no juízo? Eles não vão prevalecer, irmãos. Eles vão perecer. Mas o cristão prevalece. Por quê? Porque ele é como uma árvore plantada a ribeiro de águas. Porque o dono do universo, o criador do mundo, ele adotou você como filho. E agora você não teme mais ele porque você é da família celestial. Você se tornou um co-participante de Cristo Jesus. Essa bênção alcançou você. Você entende, irmão, como às vezes a gente nos apega às coisas desse mundo e as coisas que nos governam são tão transcendentes, às vezes a gente não consegue tocar nas coisas espirituais, irmão. Passamos o dia todo, damos todo o nosso tempo para essas coisas superficiais. Não meditamos na lei do Senhor. Não temos o nosso prazer na lei do Senhor. E o Espírito Santo, quando você é plantado junto a ribeiro de águas, ele vai convencendo você. Ele vai mudando o seu prazer. Você começa a ter prazer agora nas coisas espirituais. Ele vai mudando a sua balança. A balança às vezes está 99% para o mundo e 1% para Deus. E o Espírito Santo começa a mudar o seu entendimento. E você vai aprendendo que você precisa dar valor para as coisas que são essenciais. E é por isso que o Senhor Jesus falou essa frase que a gente não gosta de escutar, irmão. Quando nós escutamos o Senhor dizendo assim: não ajunteis tesouro nessa terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. É difícil, né, Juarez? Mas ajunteis tesouro nos céus. Como é difícil essa realidade. Como é conhecida, mas como é desconhecida ao mesmo tempo. Ou como é conhecida, mas como não é praticada. Porque nós queremos confiar no nosso braço, naquilo que nós temos, na minha conta bancária, de como eu estou governando o meu dinheiro. Não queremos confiar no Senhor. E ai daqueles que confiam nas instabilidades das riquezas. E é por isso que os perversos não prevalecerão no juízo. E veja, como eu li lá em Apocalipse capítulo 6, verso 12, verso 15, os governantes, os reis, os ricos, os poderosos, eles se acham hoje, mas quando o Senhor vir, irmão, e a ira do Senhor cair, eles não prevalecerão no juízo, vão cair. E o segundo ponto do verso 5, na segunda parte, diz: nem os pecadores na congregação do justo. Veja, aqui o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Não é verdade? O cristianismo hoje é uma mistura, né, irmão? De trigo e joio, de regenerados e de não regenerados. Eu não posso aqui dizer quem é regenerado ou não. Ninguém tem esse poder. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E um dia ele vai separar as ovelhas dos bodes. E esse dia será terrível. Como você tem se apresentado diante do Senhor, irmão? O texto nos diz que aquele dia o Senhor fará a separação do joio e do trigo. E nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Eles serão tirados. Você lembra o que o Senhor disse? Que os anjos vão lá, vão pegar o trigo e vão guardar no celeiro. E o que acontecerá com o joio, irmão?
será jogado fora e será queimado. E hoje nós temos a grande cristandade atual. E é por isso que em Mateus capítulo 7, verso 22, o Senhor diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, sinais, prodígios, maravilhas no teu nome, Senhor. Fiz tantos milagres, foram tantas revelações, tantas pregações. E o Senhor diz: apartai de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Eu não vos conheço, nunca vos conheci. Vocês não são árvores da minha plantação. Vocês não foram plantados na graça. Apartai de mim, vós que pratiqueis iniquidade. Mateus capítulo 7, 22 e 23. Essa é a separação. Isso aqui que o salmista está falando. Nem os pecadores permanecerão na congregação do justo. Não. A casa do Senhor, o celeiro, é para o trigo. E nós somos essas árvores que somos plantadas junto a ribeiro de água. Nós somos o povo de Deus. E se isso não te alegra, irmão, você precisa rever o seu conceito. Dobre o seu joelho na sua casa e peça: Senhor, se isso não está me alegrando, o Senhor precisa entrar no meu coração. O Senhor precisa ganhar o meu coração. Talvez eu tenha emprestado muito meus ouvidos aos ímpios. Talvez eu estou andando no caminho dos pecadores. Estou me assentando na roda dos escarnecedores. Não tenho o meu prazer na tua lei, Senhor, e não medito na tua lei. Não sou como essa árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu tempo oportuno dá o seu fruto. Não tenho dado fruto, Senhor. O que tem acontecido comigo? Será que realmente eu sou como esses pecadores que estão participando das coisas celestiais? Porque João diz: saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Será que eu estou realmente servindo o Senhor da maneira que o Senhor deseja? Ou será que eu estou sendo um espectador? Porque, como eu disse, a cristandade atual, posso dizer até para vocês que tem alguns que são espectadores, para não dizer que está cheia de espectadores, mas alguns talvez sejam apenas espectadores. Apenas estão adotando essa filosofia de vida, porque há um modismo hoje que tu ser cristão hoje é bonito. Então você pode adotar apenas essa filosofia de vida e viver por isso, mas um dia a palavra de Deus diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Não prevalecerão, irmão. E no verso 6, a palavra de Deus diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Amém? Esse conhecer do Senhor não é somente um conhecer humano, mas é um conhecer divino. Ele conhece a sua vida e o seu caminho. Realmente nós somos propriedade dele. Somos herança do Senhor. Somos selados para o dia da redenção, como diz Efésios capítulo 4, verso 30. Realmente, a palavra diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, o Senhor nos conhece. Vamos ler lá, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Veja, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E veja o conselho. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o dia do Senhor. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Ele conhece você, ele conhece eu. Ele sabe realmente, irmãos, o porquê que ele nos moveu desde a nossa casa, quando nós estávamos nos arrumando para vir para essa reunião. Talvez você nem queria vir.
Você veio meio que, parece que alguma coisa empurrou você, né? Hoje era um dia legal para ficar em casa debaixo da coberta, né? Mas desde quando você veio de casa até aqui, o Senhor moveu você. E o Senhor conhece você, para que você hoje estivesse escutando essa palavra. E essa é uma palavra viva, irmão. Porque o salmista, ele está assim como Moisés, quando ele estava à beira de Canaã, ele chega para o povo e diz assim: eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Ser, pois, zeloso. Escolha a bênção, irmão. Porque você está aqui com as duas partes agora. A palavra diz assim, Salmos capítulo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece. O caminho dos justos, ou a vereda do justo, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito. E é por isso que quando nós nos reunimos, o Senhor vai falando conosco, vai se apresentando a nós, vai iluminando o nosso coração, porque nós estamos recebendo a palavra de Deus dia após dia, até nós tornarmos dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual caminho você quer hoje, irmão? Qual você vai decidir? O que você vai continuar escutando? Aonde você vai continuar andando? Aonde você vai continuar se assentando? Será que você não viu que o servo do Senhor, aquele que foi plantado junto a ribeiro de águas, ele se torna um irmão que ao seu tempo propício dá o seu fruto, que pode vir a tempestade, pode vir a guerra, pode vir a tribulação, a doença, nada vai nos roubar do amor de Deus em Cristo Jesus, nada, nosso Senhor, nada. Então você tem essa bênção, e daí você tem essa condição do ímpio. O Salmo diz assim, mas o ímpio não é assim. Os ímpios não são assim, eles são como a palha, você está com a bênção e você está com a maldição. Por isso os perversos, e um dia nós vamos ter essa regra de medida. Como você quer se achar hoje, irmão? Como os perversos que não prevalecerão na congregação dos justos? Ou como aqueles que realmente têm alcançado essa verdadeira felicidade? Que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite? Que tem guardado as coisas espirituais? Que pode acontecer o que for, irmão, nunca vai murchar. A palavra diz que as suas folhagens não murcham. A sua alegria vai transparecer para os outros. Por isso que quando você vê um irmão espiritual, um irmão nascido de Deus, que viveu a sua vida com o Senhor, por mais que ele esteja doente, fraco, com canseira, sobrecarregado, pode passar por tudo, mas as suas folhagens não murcham. Então você hoje tem a bênção e a maldição. É isso que o salmista quer mostrar para nós. Nossa felicidade é o nosso Deus, irmãos. A nossa felicidade é o nosso Deus. Fomos feitos para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Então você agora tem esse conselho. Seja feliz evitando certas coisas. Existem coisas que nós precisamos evitar. Fazendo aquilo que glorifica a Deus. Entendendo que você está seguro em Cristo Jesus, nosso Senhor. Evitando certas coisas. Fazendo aquilo que glorifica a Deus. E entendendo que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nada, nem ninguém pode nos roubar da mão do nosso Senhor. Essa é a verdadeira felicidade. É isso que permeia todos esses salmos. É isso que nós aprendemos do Senhor. Que realmente eu possa estar como Davi aqui quando escreveu esse salmo. Como Moisés, que estamos prestes a entrar na terra prometida, falando para os irmãos assim, irmãos, hoje nós estamos aprendendo que nós estamos diante da bênção e da maldição. Eu tenho um conselho para nós todos, irmãos, que nós escolhamos a bênção, para que possamos prosseguir juntos nessa jornada,
evitando algumas coisas, fazendo aquilo que glorifica a Deus e tendo a certeza que o nosso Deus não falha. Nada pode nos arrebatar da mão de Deus. Amém? Que o Senhor nos dê graça, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Por isso que a palavra diz em Filipenses 4:4, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele é a nossa alegria. Sabe? Às vezes quebra uma coisa em casa, a gente já vira... Vou ter que gastar para arrumar isso. Não, isso é tão passageiro, irmão. Eu tenho visitado o filho do Marcelo, ele está lá naquela UTI, entubado, um menino de 28 anos, num estado terrivelmente. E talvez todo cristão deveria visitar uma UTI, porque é um lugar, irmão, terrível. Se você passar naquela UTI visitando leito por leito, e você vai perguntar para aquelas pessoas, o que você espera? Ele não espera mais nada. Mais nada, ele não tem nada. O irmão Klaus, que trabalha com a saúde, sabe disso. Ele não tem perspectiva de vida. Ele não está pensando em guardar dinheiro para o futuro, não está pensando em nada, irmão. E essa é a nossa realidade, nós não somos nada, irmão. E nós não temos nada sem o Senhor. Por isso que Ele quer nos demonstrar que Ele é a nossa alegria. Ele é o sossego para as nossas vidas. Ele que vai acalentar os nossos corações. É nele, é no corpo dele, nesse organismo vivo que é a igreja, que nós vamos alcançar paz e descanso para as nossas almas. Por isso ele mesmo diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vocês estão pegando fardos que vocês não podem carregar e sobrefardos. Vocês precisam, olha para mim, vinde a mim. Porque daí sim vocês vão alcançar descanso para as vossas almas. Mas aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Amém, irmãos? Mateus capítulo 11, verso 30. Que o Senhor nos dê graça. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Que realmente, Senhor, o Senhor nos faça transcender, Senhor, para entender que realmente somos como essas árvores plantadas a ribeiro de água, Senhor. Que pode vir qualquer coisa, Senhor, qualquer tribulação, as nossas folhas nunca murcham, Senhor. Nos ajuda realmente a dar o nosso fruto no tempo oportuno, Senhor. Senhor, nós não queremos ser como os perversos que não prevalecerão na congregação dos justos, Senhor. Não queremos ser ímpios, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos essa realidade de vida, Senhor. A termos esse conhecimento que é tão simples, mas tão difícil de praticar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que é na simplicidade que nós alcançamos sabedoria, Senhor. Porque o Senhor veio ao mundo da maneira mais simples, Senhor. O Senhor se esvaziou de alguns dos seus atributos para nos mostrar que é na simplicidade, Senhor, que nós alcançamos sabedoria, Senhor. Nos livra de sermos arrogantes, prepotentes, como os reis e os poderosos, Senhor, como as autoridades desse mundo, que um dia se esconderão, Senhor, da tua presença, com medo, Senhor. Nos ajuda a permanecermos com confiança diante de ti, porque somos a tua família, Senhor. Já não somos mais peregrinos nem forasteiros, mas somos a tua família, Senhor. Somos o teu corpo, Senhor, e o Senhor vive nos limpando pela lavagem da água, que é a tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que se renova, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada reunião, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, Senhor. Ajuda o nosso coração, Senhor. Ajuda, Senhor, a nossa mente, Senhor. Nos guia, Senhor, pela vereda da justiça, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender que realmente, Senhor, nós somos os bem-aventurados, Senhor. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra.